No canal Viva com Esperança. Essa é mais uma aula de teologia. Sou o pastor Robert Ortiz. É interessante observarmos sobre esse estudo da palavra de Deus sobre a Trindade. Você já ouviu falar sobre a Trindade? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a Trindade. Mas você já encontrou essa palavra em algum texto na sua Bíblia? Eu tenho certeza que não. Porque a palavra Trindade ela não está nas Escrituras Sagradas ali, desta maneira escrita Trindade, mas podemos observar através de muitos textos da palavra de Deus sobre a Trindade. Não somente sobre a Trindade, mas também sobre a Triunidade, sobre outras questões também que nos ensina esse estudo da palavra de Deus. Queria definir para você primeiramente a palavra Trindade, ela primeiro foi mencionada por Tertuliano. Tertuliano foi aquele que primeiro na história mencionou a palavra Trindade. A palavra Trindade, ela significa a tríplice manifestação de Deus. Então Trindade é a tríplice manifestação de Deus. E nós podemos observar isso através de alguns textos também, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, o nosso Deus, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele diz isso, tem uma palavra ali no original hebraico que significa Elohim. E essa palavra no plural, ela já está dizendo, é um plural ali, ou seja, não é somente um, mas uma essência e três pessoas. Então é interessante entender o que Gênesis capítulo 1, verso 26 ensina, também em Gênesis capítulo 11, na ocasião das torres de Babel ali, nós vamos poder observar que Deus ele diz assim, olha, desçamos e confundemos. Quando ele diz isso, também está no plural, ele diz, eia, desçamos e confundemos-los. Também nesse sentido, mostrando que a Trindade também, no Antigo Testamento, existe uma quantidade muito grande de textos que vai estar falando sobre isso, vai mostrar essa ideia da Trindade para cada um de nós. Mateus capítulo 3, verso 13, falando sobre o batismo de Jesus, mostra também essa tríplice manifestação de Deus. Por quê? Porque ali o Filho está indo para ser batizado, Jesus, o Espírito Santo vem e pousa sobre Jesus em uma forma corpórea de pomba, e também nós vemos Deus falando ali, este é o meu Filho amado em quem eu me alegro, em quem me comprazo. Então é Deus se mostrando ali através da Trindade, ou seja, Deus se manifestando através de uma tríplice manifestação. Também há essa tríplice manifestação em Mateus capítulo 28, verso 19, onde a palavra do Senhor nos diz, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós vemos aí a tríplice manifestação de Deus. Também tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que nós temos a bênção apostólica ali, que também menciona a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a tríplice manifestação de Deus. Também há um texto, meus irmãos, sobre triunidade, que diz que nosso Deus ele é um Deus único. E diz para Israel assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos diz em vários textos que temos um só Deus. Mas a palavra do Senhor, ela também ensina que Deus, o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus, e o Espírito Santo também são chamados de Deus. Mas isso não é três deuses, ou seja, não é triteísmo. Não cremos em triteísmo. Acreditamos na Trindade e na Triunidade. Triunidade é o tríplice modo de Deus existir. Então vamos lá de novo aqui. Trindade é a tríplice manifestação de Deus. Triunidade é o tríplice modo de Deus existir. E triteísmo significa crer em três deuses. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos que é um só Deus, mas são três pessoas. Então crer em triteísmo, ou seja, crer que três deuses, ou por exemplo um Deus de três cabeças, não é isso. Não acreditamos em triteísmo, nós acreditamos em um único Deus. Também nós não acreditamos no unitarismo, porque o unitarismo vai dizer que Deus, o Pai, ele é um Deus e também só há uma pessoa. E que através das manifestações de Deus por toda a Bíblia é uma maneira unitária
ele se manifestar. Isso também é uma forma errada de se crer, ou seja, triteísmo é um erro e unitarismo ou unitarianismo também é um erro. Nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos na triunidade, ou seja, na tríplice manifestação de Deus e no tríplice modo de Deus existir. Então você e eu temos que entender o seguinte: a palavra de Deus diz que há um Deus chamado Deus Pai. Efésios capítulo 4, verso 6 fala sobre isso, fala que Deus, Ele é o nosso Deus Pai, Ele é Deus. Também entendemos que Hebreus capítulo 1, verso 8 diz que o Filho Jesus, Ele é Deus. E também que o Espírito Santo, em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, Ele também é Deus. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. Como que eu entendo se é um só Deus? Se a Bíblia chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eles são um único Deus, mas que subsistem em três pessoas. E é interessante que alguns querem usar aí a compreensão de alguns elementos, algumas formas até, para tentar explicar o que é a Trindade. Alguns tentam usar a questão, aquele símbolo do triângulo, mas o problema é que o triângulo, tudo bem, ele é três lados, e cada lado é triângulo. Mas se você tirar os dois lados, isso aqui só fica um traço. Se você tirar um outro lado, outros dois lados, só fica um traço. Se você tirar um outro lado, só fica traços. Ou seja, uma outra melhor explicação para a Trindade seria a própria água. Porque a água ela possui três estados: estado sólido, líquido e gasoso. Mas quando a água está no estado sólido, que é o gelo, ela também é água. Quando a água está no estado gasoso, que é aquela fumacinha, ela também é água. E quando ela está no estado líquido, ela também é água, ou seja, não deixa de ser água, é H2O, porém, a palavra de Deus mostra que esses três estados continuam sendo água, ou seja, água seria uma forma de mostrar também como que é a Trindade. Eu gostaria de ler para você o que diz a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster tem um texto aqui falando sobre a Trindade, que diz assim: que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um igualmente um único Deus, e possuem em comum todas as divindades, as suas perfeições, que eles são três pessoas distintas, ainda que uma só substância, que são distinguidos pelo seu modo de existir, as suas propriedades pessoais, o seu modo de cooperação e manifestação. Então a palavra de Deus mostra na Confissão de Fé de Westminster que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um único Deus. Creia nesta verdade, pois realmente isso é que a palavra de Deus nos ensina. Acreditamos também no que ensina o credo niceno. Ele diz assim, o credo niceno, o texto, ele diz: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo sobre a Virgem Maria, foi feito homem, foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e com o Filho conjuntamente adorado, glorificado, que falou através dos profetas, creio na Igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida de um mundo vindouro. Então nós acreditamos na Trindade, pois a Trindade é a tríplice manifestação de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, através dessa compreensão, que possamos cada vez mais ser abençoados e viver com esperança. Viva com esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.